Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje nós faremos a resolução aqui destes limites trigonométricos. Então, aqui no terceiro e quarto limite nós temos aqui raízes. Então, podemos considerar esses dois limites limites irracionais. Mas também podemos considerar aqui trigonométricos. Então, para o cálculo desses limites, nós vamos usar aqui um limite fundamental, ou em outras palavras, um limite notável, que é este limite aqui. Quando nós temos limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, é igual a 1. Então, o x aqui pode ser y, pode ser h, qualquer que seja variável, mas o importante é necessário que o argumento aqui seja igual aqui ao denominador. O argumento deve ser igual aqui ao denominador. Então, vamos ver isto aqui na prática. Então, aqui no primeiro limite nós temos aqui aqui como sempre vamos substituir primeiro a variável, que é o x, pela tendência, que a nossa tendência aqui é o zero. Então, vamos substituir o x por zero. Então, substituindo o x por zero, nós teremos aqui o seguinte. Teremos limite de seno. Teremos limite de seno de 5, no lugar de x vamos colocar 0, vezes 0, sobre aqui seno de 2 vezes, no lugar de x vamos colocar 0, quando x tende para 0. Então, isto aqui será igual aqui a limite de 5 vezes 0 é igual a 0. Nós teremos aqui seno de 0 sobre 2 vezes 0 é igual a 0. Então, aqui também teremos seno de 0, quando x tende para 0. Então, seno de 0 é igual a 0. Então, teremos aqui limite de 0 sobre 0, quando x tende para 0. Então, 0 é aqui uma constante. Limite de uma constante é igual a constante. Então, este limite aqui é igual aqui a 0 sobre 0. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, nós temos que colocar este limite de modo que o seu resultado não seja aqui indeterminação. Então, para tal, nós vamos usar aqui este limite notável aqui. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar uma propriedade de limite. Quando nós temos aqui limite de f de x sobre g de x, quando x tende para um número a, este limite é igual aqui a limite de f de x, quando x tende para a, sobre limite de g de x, quando x tende para a. Então, vamos aplicar esta propriedade aqui. Então, aqui nós temos limite de seno de 5x sobre seno de 2x, quando x tende para 0. Então, vamos aplicar aqui esta propriedade aqui. Então, aplicando essa propriedade, nós teremos aqui seno de 5x é como se fosse f de x, seno de 2x é como se fosse g de x. Então, teremos aqui limite de seno de 5x quando x tende para 0 sobre aqui limite de seno de 2x aqui quando x tende para 0. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na matemática, quando nós temos aqui, por exemplo, a vezes 1, isto aqui é igual a A, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, também devemos saber quando nós temos B sobre B, isto aqui é igual a 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1.
Então, nós podemos dizer aqui que A vezes aqui B sobre B, isto aqui é igual a A, porque B sobre B é igual a 1, é igual aqui a 1, e que A vezes 1 é igual aqui a A. Então, o que nós queremos dizer com isso? Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui este limite aqui por 5x e dividir por 5x. Então, 5x a dividir por 5x é igual a 1. Então, é como se estivéssemos a multiplicar este limite aqui por 1. Então, aqui também faremos o mesmo, mas com o 2x. Vamos multiplicar este limite por 2x e dividir por 2x. Então, sendo assim, nós teremos aqui o seguinte. Também devemos saber aqui que na matemática, quando nós temos, por exemplo, quando nós temos aqui A vezes B sobre B, por exemplo, nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma. Podemos escrever só que da seguinte forma. A sobre B vezes o B. Vezes aqui o B. Porque aqui o denominador de A é o 1. Então, podemos multiplicar aqui o 1. Podemos multiplicar o 1 e o B. Então, temos aqui B. Temos A sobre B vezes B. Isto aqui é equivalente. Então, vamos fazer isto aqui. Vamos aplicar aquela propriedade aqui. Então, aplicando aquela propriedade, nós teremos aqui limite. Vamos passar aqui o 5x para aqui. Então, 5x será o denominador aqui, no seno de 5x. Então, teremos aqui seno de 5x sobre o 5x vezes aqui o 5x. Então, aqui nós ficamos com o 5x. Então, isto quando x tende para 0. Sobre, então faremos o mesmo aqui, neste limite aqui. Então, teremos limite de seno de 2x sobre aqui o 2x vezes aqui o 2x, quando x tende para 0. Então, vamos aplicar uma outra propriedade. Vamos aplicar aqui uma outra propriedade de limite, que diz o seguinte: quando nós temos limite de f de x, aliás, de g de x vezes f de x, quando x tende para a. Então, este limite aqui é igual aqui a limite de g de x, quando x tende para a, vezes aqui limite de f de x, quando x tende para a. Então, vamos aplicar aqui esta propriedade aqui. Então, aplicando esta propriedade aqui, nós teremos aqui limite. Então, aqui seno de 5x sobre 5x é como se fosse o nosso g de x. E o 5x é como se fosse f de x. Aqui também esta expressão é como se fosse g de x. E aqui o 2x é como se fosse f de x. Então, aqui considerando aqui esta propriedade aqui. Então, continuando, teremos limite de seno de 5x sobre aqui 5x vezes limite vezes aqui limite de 5x. Aí quando x tende para 0, aqui também quando x tende para 0. Então, sobre aqui limite de seno de 2x sobre 2x, quando x tende para 0, vezes aqui limite de 2x, quando x tende aqui para 0. Então, nós vimos aqui no início nós vimos aqui que quando nós temos o limite de seno
de x sobre x, quando x tende para zero, isto aqui é igual a 1. Ou seja, o argumento aqui deve ser igual ao denominador. Então, aqui nós temos este limite, aqui o argumento aqui é igual ao denominador. Aqui também o argumento é igual ao denominador. E a variável tende para zero. Então, este limite aqui é igual a 1. Este limite aqui é igual a 1. Este também é igual a 1. Então, sendo assim, teremos o seguinte. Teremos aqui no lugar deste limite, vamos colocar 1. Então, teremos aqui 1 vezes este limite aqui, que é o limite de 5x. Então, sobre, aliás, aqui quando x tende para zero, sobre aqui, este limite também é igual a 1. Então, teremos aqui 1 vezes limite de 2x, quando x tende para zero. Quando x tende para zero. Então, vamos aplicar aqui esta propriedade aqui. Então, este limite aqui é semelhante aqui a esta fração aqui. Então, vamos passar daqui para aqui. Então, isto aqui é igual aqui a um elemento unido da multiplicação. 1 vezes este limite é igual aqui a este limite aqui. 1 vezes este limite é igual aqui a este limite. Então, teremos aqui limite de 5x sobre aqui 2x, quando x tende para zero. Então, aqui nós temos x, aqui nós temos x. Então, podemos simplificar este x com este x aqui. Então, este limite aqui é igual aqui a limite de 5 sobre 2, quando x tende para zero. Então, 5 sobre 2 é uma constante, limite de uma constante é igual a constante. Então, este limite aqui é igual aqui a 5 sobre 2. Este limite aqui é igual aqui a 5 sobre 2. Então, vamos passar aqui para o próximo limite. Então, este limite aqui é quase semelhante a este limite aqui. Então, como sempre, vamos substituir aqui o x pela tendência. A tendência aqui é o zero. Então, substituindo, nós teremos aqui limite de seno aqui de π vezes lugar x, vamos colocar zero, sobre aqui seno de 3π, lugar de x aqui vamos colocar zero, quando x tende para zero. Então, isto aqui é igual aqui a limite de π vezes zero é igual a zero, seno de zero é igual a zero. Então, aqui teremos zero sobre 3π vezes zero é igual a zero, seno de zero é igual a zero, que quando x tende para zero. Então, 0 sobre 0 é uma constante. E o limite de uma constante é igual a constante. Então, e 0 sobre 0 é uma indeterminação. Nós temos que colocar este limite de modo cruzado, nós temos aqui indeterminação. Então, nós já vimos aqui estas propriedades aqui. Vimos aqui esta propriedade. E esta propriedade aqui. Então, nós não vamos entrar muito em detalhes, uma vez que nós já vimos essas propriedades no primeiro limite. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar aqui primeiro esta propriedade aqui. Então, aplicando essa propriedade, nós teremos aqui limite aqui de seno de π x quando x tende para zero sobre aqui limite de seno de 3π x quando x tende para zero. Então, este limite aqui é igual. Vamos multiplicar aqui este limite por πx e voltar a dividir por πx, porque πx sobre πx é igual a 1. Como se estivéssemos a multiplicar aqui este limite por 1. Aqui também vamos multiplicar por 3 πx e dividir aqui por 3πx. Então, isto aqui vai nos dar aqui limite de seno de πx sobre, vamos passar aqui o πx para aqui, πx quando x tende para zero, sobre, e aqui vezes aqui o πx. Então, sobre aqui limite,
sobre aqui limite de seno de 3πx sobre aqui o 3πx vezes aqui o 3πx. Então aqui nós passamos o 3πx do denominador para cá e deixamos aqui o 3πx. Então aqui quando x tende para 0, então isto aqui é igual aqui a limite de seno de πx sobre aqui πx quando x tende para 0 vezes limite de πx quando x tende para 0. Então, aplicando aqui esta propriedade aqui. Aplicando esta propriedade. Então, tudo sobre aqui limite de seno de 3πx sobre 3πx quando x tende para 0 vezes aqui o limite de 3πx quando x tende para 0. Então este limite aqui nós podemos ver aqui que o argumento aqui é igual ao denominador, aqui também o argumento é igual ao denominador. Então este limite aqui é igual a 1. Então teremos aqui 1 vezes limite de πx quando x tende para 0 sobre aqui este limite também é igual a 1. Então temos aqui 1 vezes limite de 3πx quando x tende para 0. Ou seja, este limite aqui podemos escrever da seguinte forma: limite de πx sobre 3πx quando x tende para 0. Então, aplicamos aqui esta propriedade aqui. Então, aqui podemos simplificar aqui o πx com este πx aqui. Então, aqui no numerador vamos ficar com 1, aqui no denominador vamos ficar com 3. Então, significa que este limite aqui é igual aqui a limite de 1 sobre 3, quando x tende para 0. 1 sobre 3 é uma constante. Então, este limite aqui é igual a 1 sobre 3, porque nós sabemos que o limite de uma constante é igual a constante. Então, vamos passar aqui para o terceiro. Aqui nós temos limite de 1 menos raiz quadrada de cosseno de x sobre x ao quadrado. Então, como sempre, vamos substituir aqui o x para a tendência aqui é o 0. Então, substituindo aqui o x por 0, teremos limite de 1 menos raiz quadrada de cosseno de 0 sobre aqui 0 ao quadrado, quando x tende para 0. Então, cosseno de 0 é igual a 1. Por exemplo, quando nós temos aqui o círculo trigonométrico, então o eixo vertical aqui é o eixo do seno e o eixo horizontal é o eixo do cosseno. Então aqui para o cosseno aqui nós temos 1, aqui nós temos menos 1. Então, e para o seno aqui nós temos 1 e aqui nós temos menos 1. Então, aqui nós temos 0 graus, aqui nós temos 90 graus ou simplesmente π sobre 2. Aqui nós temos 180 graus ou simplesmente π. E aqui nós temos 270 graus ou simplesmente 3π sobre 2. E aqui também temos 2π ou simplesmente 360 graus. Então, cosseno de 0 é igual a 1 aqui. É igual a 1. Então, teremos aqui limite de 1 menos raiz quadrada de 1 sobre 0, quando x tende para 0. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, este limite vai nos dar determinação do tipo 0 sobre 0. Vai nos dar aqui a determinação de 0 sobre 0. Então, o que nós vamos fazer neste limite? Então, primeiro nós devemos saber quando nós temos diferença de quadrados, por exemplo, quando nós temos m ao quadrado menos n ao quadrado, isto aqui é igual a m mais n vezes m menos n.
Então, e também devemos saber que m mais n é conjugado de m menos n. E m menos n é conjugado de m mais n. Então, o que nós vamos fazer neste limite? Vamos multiplicar o numerador vamos multiplicar e dividir este limite aqui pelo conjugado do numerador. Então, teremos aqui limite de 1 menos raiz de cosseno de x sobre x ao quadrado, isso quando x tende para zero. Tá, vamos multiplicar aqui este limite aqui vamos multiplicar e dividir pelo conjugado do numerador. Então, o conjugado nós vimos aqui, quando nós temos m mais n, o seu conjugado aqui será n menos n. Ou seja, aqui é só mudar este sinal aqui. Se for positivo, o seu conjugado, o sinal aqui será negativo. E se for negativo, o seu conjugado, o sinal aqui será positivo. Então, teremos aqui 1 mais raiz de cosseno de x sobre aqui 1 mais raiz de cosseno de x. Então, isto aqui é igual a 1. Então, é como se estivéssemos a multiplicar aqui este limite aqui por 1. Então, sendo assim, este limite será igual aqui a limite de aqui teremos 1 menos raiz de cosseno de x vezes aqui o 1 mais raiz de cosseno de x sobre aqui x ao quadrado vezes 1 mais raiz de cosseno de x, quando x tende para zero. Então, nós vimos aqui o produto desses dois conjugados vai nos dar aqui diferença de quadrados. Então, o 1 aqui é como se fosse o m, raiz quadrada de cosseno de x é como se fosse n. Então, este produto aqui vai nos dar m ao quadrado menos n ao quadrado, ou seja, vai nos dar 1 ao quadrado menos raiz quadrada de cosseno de x ao quadrado. Então, teremos aqui limite de aqui 1 ao quadrado menos raiz de cosseno de x ao quadrado sobre aqui x ao quadrado vezes 1 mais raiz quadrada de cosseno de x, quando x tende para zero. Então, na matemática, quando nós temos aqui raiz de a elevado a n com índice aqui n, isto aqui é igual a a. Isto aqui é igual a a. Ou quando nós temos raiz de a com índice n elevado a n, isto aqui é igual a porque o n aqui, o índice é igual a aqui é o expoente. Podemos simplificar isso aqui, vai nos dar a. Então, aqui nós sabemos que na raiz quadrada aqui o índice é o 2. Então, podemos simplificar aqui esta raiz com este expoente aqui. Então, fazendo isso, teremos aqui limite de 1 menos aqui cosseno de x. Então, sobre aqui x ao quadrado vezes 1 mais raiz quadrada de cosseno de x, quando x tende para zero. Então, analisando aqui este limite aqui, nós podemos perceber que se formos a substituir aqui o x por zero, teremos aqui 1. E teremos 1 menos 1, que vai nos dar 0. E substituímos aqui, teremos 0. E 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Então, teremos aqui determinação do tipo 0 sobre 0. Voltaremos a ter indeterminação aqui. Se formos a substituir, voltaremos a ter indeterminação. Então, o que nós vamos fazer? Substituirmos aqui, teremos indeterminação do tipo 0 sobre 0 novamente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui este limite e vamos multiplicar novamente pelo conjugado do numerador. Então, fazendo isso, nós teremos aqui limite de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais raiz quadrada de cosseno de x,
quando x tende para zero. Então, vamos multiplicar este limite pelo conjugado do numerador, que é aqui 1 mais cosseno de x. Então, vamos voltar a dividir por 1 mais cosseno de x. Então, fazendo isso, nós teremos aqui. Nós teremos aqui limite de 1 mais. Aliás, teremos aqui limite de 1 menos cosseno de x vezes aqui 1 mais cosseno de x sobre aqui x ao quadrado vezes aqui 1 mais raiz quadrada de cosseno de x vezes aqui 1 mais cosseno de x, quando x tende para zero. Então, aqui 1 menos cosseno de x é conjugado de 1 mais cosseno de x. Então, aplicando aqui esta identidade notável, aqui nós teremos diferença de quadrados. Então, teremos aqui limite de 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x sobre aqui x ao quadrado vezes 1 mais raiz quadrada de cosseno de x vezes aqui 1 mais cosseno de x, quando x tende para zero. Então, aqui nós temos uma identidade trigonométrica que diz o seguinte: quando nós temos aqui seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isto aqui é igual a 1. Então, podemos isolar aqui o seno ao quadrado de x. Então, teremos aqui seno ao quadrado de x sendo igual aqui a 1. Então, vamos passar aqui o cosseno ao quadrado de x para o segundo mesmo. Uma vez que é positivo, passando para lá, vai mudar de sinal para negativo. Então, teremos aqui menos cosseno ao quadrado de x. Então, aqui, no exercício, nós podemos perceber que nós temos 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui. Então, no lugar aqui de 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x, vamos colocar aqui seno ao quadrado de x. Então, fazendo isso, teremos aqui limite de seno ao quadrado de x sobre aqui x ao quadrado vezes 1 mais raiz quadrada de cosseno de x aqui vezes 1 mais cosseno de x, quando x tende para zero. Então, na matemática, quando nós temos, por exemplo, quando nós temos A sobre B vezes C, isto aqui nós podemos escrever da seguinte forma: A sobre B, aqui é como se tivéssemos um A multiplicar o A. Então, teremos vezes aqui 1 sobre C. Então, isto aqui é equivalente a isto aqui. Então, vamos aplicar aqui esta propriedade aqui. Então, fazendo isso, teremos aqui limite de seno ao quadrado de x sobre, aqui nós temos x ao quadrado, teremos aqui x ao quadrado, quando x tende aqui para zero, vezes aqui 1 sobre, aqui 1 mais raiz quadrada de cosseno de x, vezes aqui o 1 mais cosseno de x, Então, aqui aplicando esta propriedade aqui de limite, então, aqui o seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado é como se fosse g de x. Essa expressão aqui é como se fosse f de x. Então, aplicando essa propriedade, teremos aqui limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes aqui limite de 1 sobre
1 mais raiz quadrada de cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, quando x tende para zero, aqui também quando x tende para zero. Então, nós vimos que o argumento aqui é igual aqui ao denominador. Quando nós temos aqui, por exemplo, seno ao quadrado de x, isto aqui é a mesma coisa que dizer seno de x ao quadrado. Então, isto aqui é a mesma coisa. Então, aqui o argumento é igual aqui ao denominador. Então, este limite aqui vai nos dar 1. Vai nos dar 1. Então, teremos aqui 1 vezes... Então, aqui no lugar de x vamos colocar 0. Então, teremos aqui limite de 1 sobre 1 mais raiz quadrada de cosseno de 0. Então, vezes aqui 1 mais cosseno de 0. Quando x tende aqui para 0. E nós vimos que cosseno de 0 é igual a 1. Então, teremos aqui limite de 1 sobre aqui 1 mais raiz quadrada de 1, porque cosseno de 0 é igual a 1, vezes aqui 1 mais cosseno de 0 é igual a 1, que quando x tende para 0. Então, teremos aqui limite de 1 sobre raiz quadrada de 1 é igual a 1, e 1 mais 1 é igual a 2. Teremos aqui 2 vezes 1 mais 1 é igual a 2. Quando x tende para 0. Então, isto aqui será igual aqui a limite de 1 sobre 2 vezes 2 é igual a 4. Quando x aqui tende para 0. Então, 1 sobre 4 é uma constante, limite de uma constante é igual a constante. Ou seja, este limite aqui é igual a 1 sobre, a 1 sobre 4. Então, vamos passar aqui para o último. Vamos passar aqui para o último limite. Então, no último limite nós temos aqui limite de raiz quadrada de 1 mais seno de x menos raiz quadrada de 1 menos seno de x sobre x quando x tende para 0. Então, como sempre, vamos substituir primeiro o x por 0. Uma vez que x é a nossa variável, o 0 é a nossa tendência. Então, fazendo isso, nós teremos aqui limite de raiz quadrada de 1 mais seno de 0 menos raiz quadrada de 1 menos seno de 0 sobre aqui o 0, quando x tende para 0. Então, seno de 0 é igual a 0. Então, temos aqui raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 1 é igual a 1. Aqui seno de 0 é igual a 0. Então, temos 1 menos 0 que é igual a 1. Então, isto aqui vai nos dar 0 sobre 0. Isto aqui vai nos dar 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar e dividir este limite pelo conjugado do numerador. Então, teremos aqui vamos multiplicar aqui este limite, vamos multiplicar e dividir este limite pelo conjugado do numerador. Então, o conjugado do numerador aqui será 1 mais seno de x. Então, aqui vamos inverter o sinal, uma vez que é negativo, vamos inverter para positivo. Aqui 1 menos seno de x sobre aqui raiz quadrada de 1 mais seno de x mais raiz quadrada de 1 menos seno de x. Então, isto aqui será igual aqui a limite de... Então, aqui nós vimos que quando nós temos aqui o produto desses dois conjugados, nós temos aqui diferença de quadrados. Então, aqui também temos produto desses dois conjugados aqui. Então, teremos diferença de quadrados. Então, temos aqui limite de raiz quadrada de 1 mais seno de x ao quadrado menos aqui 1 menos seno
de x ao quadrado sobre x vezes aqui raiz quadrada de 1 mais seno de x mais raiz quadrada aqui de 1 menos seno de x. Isso quando x tende para zero. Então, isto aqui será igual aqui a limite de. Então, aqui nós podemos ver que aqui, aliás, o índice da raiz quadrada aqui é o 2. Então, podemos simplificar aqui esta raiz com este expoente aqui. Também esta raiz com este expoente aqui, uma vez que o índice e o expoente são semelhantes. Então, com isso aqui teremos aqui 1 mais seno de x menos aqui 1 menos seno de x. Então, aqui nós temos que colocar entre parênteses, porque este menos aqui está para isso tudo aqui, está para essa toda raiz aqui. Então, sobre aqui x vezes raiz quadrada de 1 mais seno de x mais raiz quadrada aqui de 1 menos seno de x, quando x tende para zero. Então, isto aqui será igual aqui a limite de 1 mais seno de x. Então, esse sinal negativo vai distribuir aqui para isso tudo que está dentro de parênteses. Então, aqui nós temos um mais aqui. Então, menos mais vai nos dar menos. Então, temos aqui menos 1. Menos mais vai nos dar mais. Então, temos aqui mais seno de x sobre x vezes raiz quadrada de 1 mais seno de x mais aqui raiz quadrada de 1 menos seno de x, quando x tende para zero. Então, aqui nós temos 1 menos 1, então podemos simplificar. Então, aqui vamos ficar com limite de seno de x mais seno de x, vai nos dar aqui 2 vezes seno de x. Por exemplo, quando nós temos a mais a, isto aqui é igual a 2 vezes o a. Aqui nós temos seno de x, seno de x. Seno de x mais seno de x vai nos dar aqui 2 vezes seno de x. Então, sobre aqui x vezes raiz quadrada de 1 mais seno de x mais aqui raiz quadrada de 1 menos seno de x. Então, isso quando x tende para zero. Então, podemos escrever esse limite da seguinte forma. Aqui limite de seno de x sobre, aqui no numerador temos, no denominador temos x, vezes aqui limite de 2 sobre raiz quadrada de 1 mais seno de x mais raiz quadrada de 1 menos seno de x. Isso quando x tende para zero, aqui também quando x tende para zero. Então, por exemplo, aqui, o que nós fizemos aqui? Aqui nós temos 2 vezes seno de x. Então, 2 vezes seno de x nós podemos escrever aqui, podemos usar a propriedade comutativa da multiplicação. Podemos dizer que isso aqui é igual a seno de x vezes 2. Vezes 2. Então, é o que nós fizemos aqui. Depois separamos aqui os limites. Então, sobre aqui este argumento aqui, que é o x vezes aqui o que é dentro de parênteses. Então, separamos aqui o seno de x e o 2 com esta expressão que está dentro de parênteses aqui. Está dentro de parênteses. Então, separamos em limite. É o que nós fizemos aqui. Então, este limite aqui é um limite notável. E é igual aqui a 1. Então, teremos aqui 1 vezes este limite aqui. Então, teremos aqui limite. Então, no lugar de x, vamos colocar aqui 0. Então, teremos aqui 2 sobre raiz de 1 mais seno de 0 mais raiz quadrada de 1 menos seno de 0. Aqui quando x tende para 0. Então, isto aqui será igual aqui a limite de 2 sobre
Seno de 0 vai nos dar aqui 0. Seno de 0 vai nos dar 0. Então, temos raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada aqui de 1. Quando x tende para 0. Então, isto aqui será igual aqui a limite de 2 sobre. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, temos aqui 1 mais 1. Quando x tende para 0. Então, isto aqui será igual a limite de 2 sobre 1 mais 1 é igual aqui a 2. A 2. Então, isso quando x tende para 0. Então, 2 sobre 2 é igual a 1. Então, temos aqui limite de 1 quando x tende para 0. Então, 1 é uma constante. Limite de uma constante é igual a constante. Então, esse limite aqui é igual a 1. É igual aqui a 1. Este todo limite aqui é igual aqui a 1. Então, é desta forma que nós terminamos aqui com a resolução aqui destes limites. Se gostou da resolução, coloque aí um like, se inscreva no canal, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário. Muito obrigado.